Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chukshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanobhistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasara Murali Manohara Radhikara Shika Mama Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramradhatama Shri Guru Pada Padma Nittarila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Astotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também a todos os Shirupando Gauriya Guru Varga, todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Uddhava Gita, capítulo 23, verso 1. Bom, então, o verso 1, Uddhava diz para Krishna: Ó Senhor infalível, eu acho que é muito difícil para as pessoas comuns, que não são autocontroladas, praticarem o sistema de yoga descrito por você. Portanto, por favor, me diga algo mais simples, né? Através do qual as pessoas possam alcançar a perfeição mais facilmente. Então, Uddhava, ele ouviu Krishna contar uma série de processos ao longo desse Uddhava Gita. Esse Uddhava Gita ele é como se fosse uma outra etapa do próprio Bhagavad Gita. No Bhagavad Gita, como eu expliquei logo no comecinho, Krishna está com Arjuna e está explicando para Arjuna uma série de processos para se alcançar a perfeição. São 17 tipos de yoga que Krishna descreve no Bhagavad Gita, cada uma com as suas peculiaridades e dificuldades, mas Krishna aponta ali para Arjuna que Bhakti Yoga é o superior. E agora, novamente, através desse diálogo com Uddhava, Krishna também coloca uma série de processos através dos quais é possível você alcançar a perfeição espiritual. Só que o próprio Uddhava já colocou bem claro para Krishna agora que os demais processos eles exigem muita disciplina, exigem muita purificação, muitas habilidades, né? E isso talvez seja difícil para as pessoas comuns. Então, Uddhava pede para Krishna apresentar um processo mais fácil para que qualquer pessoa possa ser capaz de alcançar a perfeição. E agora Krishna vai descrever esse processo que é Bhakti Yoga. Verso 2. Ó Senhor dos olhos de lótus, os yogis que tentam estabilizar a mente geralmente experimentam uma frustração, porque a habilidade
porque eles não têm habilidade para fazer isso. E como resultado, eles ficam, vamos dizer, desencorajados, né, com o esforço deles de trazer a mente sob controle. Ou seja, a prática do yoga, o yoga de controle mental, através de asanas, pranayamas, dhyana, etc., é muito difícil. É muito difícil. Tá? Pouquíssimas são as pessoas que conseguem, de fato, conseguir atravessar todo o processo necessário para trazer a mente sob controle através desse sistema óctuplo, né, do yoga, que é o Ashtanga Yoga, tá, de Patanjali, por exemplo. Verso 3. Portanto, ó Senhor dos olhos de lótus, os homens comparados a um cisne, né, que são os Paramahamsas, eles com muita alegria se abrigam nos seus pés de lótus, que são a fonte de todo o êxtase transcendental. No entanto, aqueles que não se rendem a você, orgulhosos da prática de seu yoga, da sua prática de yoga e karma, são derrotados por sua energia ilusória. Então, a gente agora tem que analisar isso por diversos pontos de vista. O primeiro é, por mais que Krishna esteja recomendando certos processos, não significa que eles sejam realmente processos, vamos dizer, realmente seguros e eficazes. Então, o que Krishna tem que fazer, na verdade, é o quê? É oferecer o mínimo de opções, já entendendo como funciona a mente das pessoas. Então, tem pessoas que não vão se interessar pelo Senhor Supremo, por adorar a Krishna, por ter devoção por Ele. São pessoas que têm uma inclinação para uma outra prática, a prática mais meditativa, ou mais estudiosa, ou mais prática de exercício, de rituais, etc. Então Krishna ele vai utilizar-se dessas tendências, criar certos processos que vão de uma forma ou de outra ajudar as pessoas, né, a chegarem até a prática do Bhakti Yoga. Tá? E a prática do Bhakti Yoga, ela não é só a mais fácil, mas ela é a única capaz de fazer com que a alma se torne autorrealizada ou autossatisfeita, no sentido de que a alma ela tem uma demanda natural pela relação com o Senhor Supremo, porque ela foi feita para isso. Então Krishna ele precisa iludir as pessoas no sentido de dar a elas meios para elas se expressarem de acordo com o desejo delas, porque elas têm um livre-arbítrio, então Krishna não pode impedir esse livre-arbítrio, porque foi ele mesmo que deu. Então por isso ele precisa criar uma série de artifícios, né, ou seja, uma série de outros yogas, né, que vão satisfazer a essas pessoas, mas de maneira temporária. Então Krishna deixa bem claro, aqueles que negligenciam a minha pessoa, aqueles que negligenciam a relação de amor, de serviço a mim, que sou o Senhor Supremo, elas se tornam orgulhosas das suas proezas, né, das conquistas dentro do yoga, no sistema óctuplo de Ashtanga Yoga, etc. Elas se tornam orgulhosas por conseguirem fazer austeridades, por conquistarem poderes místicos, por controlarem a respiração, por conseguirem fazer peripécias com o corpo, né, ou por dominarem a literatura de maneira intelectual, né? E tudo isso, na verdade, acaba o quê? Fazendo com que eles sejam derrotados pela energia ilusória. Então eles seguem, avançam até um certo ponto, mas depois não conseguem mais romper com o véu de Maya completamente. Eles rompem com
várias camadas de Maya, mas não completamente. Tá? Para você romper completamente com a ilusão de Maya, até os aspectos mais sutis, é necessário que você tenha se abrigado nos pés de lótus de Krishna. Krishna diz isso no Bhagavad Gita claramente para Arjuna. Só aqueles que se abrigam em mim conseguem cruzar essa energia divina chamada Maya. Verso 4. Meu querido Senhor infalível, não é de nada impressionante que você tenha se relacionado intimamente com os seus devotos que se abrigaram em você, como por exemplo Nanda Maharaja, como as Gopis e também Bali Maharaj. Afinal, durante o seu aparecimento como o Senhor Ramachandra, até mesmo grandes personalidades como o Senhor Brahma desejaram colocar a ponta de suas coroas nos seus pés de lótus. E ainda assim, você demonstrou muito afeto pelos macacos como Hanuman, porque eles haviam se abrigado exclusivamente em você. Então, o processo todo do yoga significa unir-se a Deus no sentido de nos abrigarmos nele, de buscarmos o abrigo dele, de buscarmos a dependência dele, de buscarmos a proximidade que vai nos dar a possibilidade de servi-lo e de estar ali dependente dele, de estar conectado com a vontade dele, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso é um mandamento devocional máximo, que a gente encontra na Bíblia, por exemplo. Que a vontade divina seja feita acima da minha vontade, porque eu já não tenho mais vontade. Ou, na verdade, eu apenas tenho uma vontade, que é que a sua vontade seja a minha, e vice-versa. Tá? Esse é o sentimento de um devoto rendido. Então, Krishna, ele está ávido, Krishna está esperando por essa relação. Agora, enquanto nós estivermos com aquele sentimento de que eu irei conquistar a natureza, eu irei conquistar o corpo material, eu irei conquistar a mente, eu conquistarei o universo, eu me tornarei iluminado, eu serei o Senhor da existência, eu me fundirei no todo, eu sou o próprio todo. Esses pensamentos são extremamente orgulhosos, egocêntricos e desconectados da dependência e da rendição ao Senhor Supremo. E é por isso que eles não conseguem levar à perfeição final. Eles ajudam bastante a pessoa a evoluir, ajudam bastante a pessoa a perder apegos no mundo material, enfim, uma série de coisas, mas não concede a perfeição final. Verso 5. Quem poderia até mesmo pensar em rejeitá-lo? Você que é a super-alma, que é o objeto mais querido da adoração, e o Senhor Supremo de todos, que concede todas as perfeições possíveis aos seus devotos que se abrigaram em você. Quem poderia ser tão ingrato, sabendo da grande misericórdia que você concede? Quem poderia rejeitá-lo e aceitar algo para o próprio desfrute material, o qual simplesmente leva para uma vida miserável? O que está faltando em nós, para nos ocuparmos no serviço à poeira dos seus pés de lótus? Muito bonito isso que o Uddhava diz. 6. Meu querido Senhor, aqueles que são grandes eruditos versados na ciência transcendental não podem jamais expressar apropriadamente o quão endividados eles estão com você, mesmo vivendo o tempo de vida de Brahma, que são 315 trilhões de anos e mais tantos milhões, bilhões de anos, porque você se manifesta externamente como o Acharya,
né? Ou seja, como o mestre espiritual, e internamente se manifesta como a superalma, para liberar as almas condicionadas, através da instrução dada a elas de como retornar a você. Verso 7. Shukadeva Goswami disse então: sendo assim questionado pelo seu mais afetuoso Uddhava, o Senhor Krishna, o mestre dos semideuses, que considera o universo inteiro como sendo o seu playground, vamos dizer assim, né? E assume as 3 formas de Brahma, Vishnu e Shiva, começou a responder enquanto ele manifestou um sorriso amável e todo atraente para Uddhava. Então Krishna deu aquele sorriso muito bonito, um sorriso cativante, um sorriso do mestre do universo. Imagine esse sorriso de Krishna como deve ser. O sorriso daquele que conhece tudo, que sabe tudo, que é o rei de tudo, que é o senhor de tudo, né? Um sorriso extremamente meigo, cativante, um sorriso seguro, um sorriso que inspira auspiciosidade, um sorriso que inspira verdade, né? Um sorriso que inspira amor, misericórdia, enfim, tudo se resume nesse sorriso maravilhoso de Krishna. Eu daria tudo para poder ver esse sorriso no rosto de Krishna, com certeza. Verso 8. Então, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, disse: sim, eu irei descrever para você os princípios religiosos da devoção feita para mim, né? Através do qual um humano mortal pode conquistar o que é inconquistável, ou seja, a morte, e alcançar a eternidade. Então, por sua misericórdia sem causa, Krishna vai explicar então para Uddhava os princípios do serviço devocional que devem ser feitos a ele. Então, mais uma vez, assim como no Bhagavad Gita, Krishna se coloca para Arjuna como sendo o próprio Deus. Novamente aqui, para Uddhava, ele também se apresenta como Deus. Então vejam que às vezes Krishna diz na terceira pessoa, né, ele fala para o Senhor Supremo, porque muitas vezes ele precisa colocar dessa maneira, mas em outras vezes ele coloca para mim, né? Eu sou o Senhor Supremo. Aham sarvasya prabhavo matam sarva pravartate, Krishna diz, né, para Arjuna. Eu sou o Senhor de tudo. Tudo emana de mim. Verso 9. Enquanto sempre se lembra de mim, você deve executar os seus deveres devocionais diários para minha satisfação, né? Sem se tornar impetuoso. Com a mente e a inteligência oferecidas a mim, você deve cultivar a atração pelo meu serviço devocional. Verso 10. Você deve residir num local sagrado que é habitado pelos meus devotos santos, e você deve seguir os seus passos. Esses devotos aparecem entre os semideuses, os demônios e os seres humanos também. Ou seja, podem ter semideuses que são grandes devotos de Krishna, podem haver demônios também e também seres humanos. Aqui no comentário, Srila Prabhupada vai explicar, por exemplo, personalidades como Narada Muni, né? Por exemplo, Prahlada Maharaj, o rei Ambarish. Tá? Prahlada Maharaj nasceu entre os demônios, né? Narada Muni entre os semideuses e Ambarish Maharaj entre os humanos. Então, eles são grandes devotos que vieram desses meios. Verso 11. Seja só ou reunido com outros devotos, você deve cantar, dançar e passar o seu tempo celebrando de maneira muito opulenta, né,
os dias do meu aparecimento, bem como outras cerimônias e festivais, que são especialmente destinados à minha adoração. Então aqui Krishna deixa bem claro, é para cantar e dançar, né? E celebrar de maneira opulenta os meus festivais, dos meus aparecimentos, seja na forma de Krishna, na forma de Rama, na forma de Mahaprabhu e qualquer outro avatar, né? Nos dias dos aparecimentos dos mestres, que são também uma expansão de Krishna. Então tudo isso, todos esses festivais devem ser celebrados com música, com dança, com canto e com uma produção, né, muito opulenta. O máximo que o devoto puder de opulência ele deve manifestar durante esses festivais. Verso 12. Com o coração purificado, você deve me ver como estando situado dentro de você mesmo, bem como dentro do coração de todas as entidades vivas, né, como sendo aquele que é o quê? Onipresente, né, e, vamos dizer, sem fim, assim como o céu. Versos 13 e 14. Ó mais inteligente Uddhava, aquele que cultiva o entendimento de que eu estou presente no coração de cada entidade viva e que oferece respeito a todos, deve ser considerado como sábio. Tal pessoa vê de maneira equânime um brahmana ou um sem casta, um ladrão ou uma pessoa que dá em caridade a um brahmana, o sol ou as suas partículas minúsculas, né? O gentil ou o cruel. Então, o sábio, aquela pessoa que entrou em consciência de Krishna, ele percebe a presença de Krishna no coração de todos e respeita a todos da mesma forma, porque sabe que Krishna está habitando dentro de todos. E essa condição que todos vivem, seja ela boa ou ruim, são apenas condições transitórias da matéria, que não revelam a personalidade original. Mas o sábio vai respeitar a todos enquanto alma. Não só enquanto alma, mas enquanto morada da superalma. Porque se a superalma, Paramatma, fez morada dentro desses seres, é porque até Paramatma valoriza esses seres. Até Paramatma vive dentro dessas entidades, que podem ser consideradas muito degradadas. Tá? Mas não significa que o sábio vai adorar essas personalidades degradadas. Não. Ele vai apenas respeitar e ver com visão equânime. Mas ele não vai tratar a todos da mesma maneira. Ele não vai servir da mesma maneira. Mas ele vai ter, vamos dizer, respeito e ele não vai discriminar ninguém. Né? Se qualquer um deles quiser praticar a vida espiritual sob o abrigo daquele sábio, o sábio vai aceitá-lo. Independente do background que ele tenha, independente do ponto em que ele esteja partindo, o sábio vai sempre receber da melhor maneira possível, porque ele sabe que ele tem uma alma e essa alma precisa se desenvolver em relação com Deus. Tá certo? Verso 15. Para aquele que constantemente medita em mim, como estando situado dentro de todas as entidades vivas, todas as más qualidades, como rivalidade, exploração, arrogância, seguido de suas causas, né, do falso ego também, serão totalmente destruídas. Então, ao perceber as entidades vivas como sendo parte parcela de Deus, de Krishna, automaticamente você consegue o quê? Eliminar as suas más qualidades. E o próprio véu do seu falso ego também vai embora. Você também já se vê como parte parcela de Krishna também. Verso 16. Ignorando o ridículo das suas próprias companhias, você deve renunciar à concepção corpórea de vida, né, e os consequentes, vamos dizer, as consequências
negativas que elas trazem e oferecer as suas reverências a todas as entidades vivas, mesmo aos cães, às vacas, aos burros, aos intocáveis, né, caindo no chão, esticado como se fosse uma vara ou um bastão. Tá? Você deve ignorar as pessoas invejosas, por exemplo, né, e oferecer respeitos a todos. Verso 17. Até que você seja capaz de me ver dentro das entidades vivas, você deve me adorar da maneira prescrita, utilizando o seu corpo, a sua mente e a sua fala. 18. Pelo cultivo do conhecimento transcendental, você deve se ver livre de todas as dúvidas ao ver o Senhor Supremo dentro de todas as entidades vivas, e assim permanecer livre de todos os tipos de atividades fruitivas. Então aqui Krishna novamente já usou na terceira pessoa. Né? Você deve ver o Senhor Supremo dentro de tudo. Né? Enquanto antes ele estava dizendo, você deve ver a mim dentro de tudo. Tá? E quando você percebe isso, você automaticamente passa a se dedicar, a não se dedicar mais às atividades fruitivas, ao karma, a cumprir com deveres sociais. Você agora simplesmente vai se dedicar ao serviço devocional, a atividades eternas, atividades ligadas à alma, não mais ao corpo. Atividades fruitivas são atividades que estão relacionadas ao corpo, ao seu nascimento nesse mundo. Mas atividades devocionais são as atividades eternas relacionadas à alma. 19. Eu considero este processo de utilizar a própria mente, palavras e funções corpóreas para realizar a minha presença dentro das entidades vivas como sendo o melhor método de iluminação espiritual. Krishna diz para Uddhava. 20. Meu querido Uddhava, porque o processo do serviço devocional foi estabelecido por mim, ele é transcendental e livre de todas as considerações materiais. Não há dúvidas que o devoto jamais sofrerá nem mesmo um traço de perda ao aceitar esse processo. Ou seja, não haverá nenhum tipo de mácula na vida desse devoto se ele aceitar esse processo de serviço devocional. Enquanto que nos outros processos de karma, jnana, yoga, existem máculas, existem problemas que podem acontecer. Por exemplo, se você não cumpre com um determinado ritual da maneira correta, você não recebe os frutos. Você pode, inclusive, perder aquilo que você conquistou e ter que recomeçar. Mas o processo de Bhakti não. O processo de Bhakti você está sempre evoluindo, sempre avançando. Você não perde, né, nada que você pratica com Bhakti. 21. Ó mais piedoso Uddhava, quando estiver diante de uma situação perigosa, uma pessoa comum chora, fica com medo, lamenta, embora tais emoções sejam inúteis e não mudem aquela situação. No entanto, as atividades oferecidas a mim, né, sem qualquer motivo pessoal, mesmo que sejam aparentemente inúteis, né, concedem o quê? O mais alto processo, o mais alto processo da religião. Né? Ou seja, o processo mais elevado da religião. Por mais inútil que seja aquela atividade devocional, ela será considerada muito importante por Krishna. 22. Esse processo, ele é a inteligência suprema da inteligência, né? E ele é a esperteza de toda a esperteza. Porque ao segui-lo, você pode
fazer uso daquilo que é temporário e ilusório para me alcançar, que sou a realidade eterna. Ou seja, você pode utilizar os objetos do mundo material, que são objetos temporários e ilusórios, para o serviço de Krishna e, no entanto, receber o mais alto dos benefícios. Por exemplo, uma flor, um alimento, tudo isso são objetos do mundo material, objetos temporários, objetos ilusórios. Mas, ao fazer isso, Krishna diz no Bhagavad Gita, por exemplo, você me oferecer uma flor, água, uma folha de tulasi, isso já é considerado um serviço devocional muito elevado. Tá? Muito elevado. Verso 23. Eu então descrevi para você ambos brevemente e em detalhes a essência do conhecimento espiritual, que é incompreensível até mesmo para os semideuses. Então Krishna mais uma vez reforça dizendo que os semideuses muitas vezes têm dificuldade para entender isso. Isso é oferecido aos humanos, e os humanos têm uma possibilidade de se ocuparem no serviço devocional muito maior do que os semideuses. 24. Eu repetidamente falei este conhecimento para você de maneira lógica. Qualquer pessoa que entenda isso adequadamente irá se livrar de todas as dúvidas e alcançará a libertação. Então aqui Krishna já atribui uma bênção também a quem está estudando junto com Uddhava esse conhecimento. Ou seja, nós podemos alcançar a liberação se nós conseguirmos entender da maneira apropriada o que Krishna está transmitindo para Uddhava aqui. 25. Qualquer um que considera cuidadosamente essas respostas cristalinas às suas questões, irá alcançar a meta confidencial dos Vedas, que é a suprema verdade absoluta. 26. Aquele que transmite livremente essas instruções para os meus devotos, ele é aquele que concede a verdade absoluta, e para ele eu dou o meu próprio eu. Então aqui Krishna agora deu mais uma bênção para aquele que ajuda as pessoas a entenderem essa mensagem, para aquele que instrui os devotos de Krishna neste conhecimento que Krishna compartilhou. Krishna fica tão feliz que ele se entrega para essa pessoa. Ele dá o próprio eu para essa pessoa. Ele dá o coração dele para essa pessoa. E quem é o coração de Krishna? O coração de Krishna é Radharani. O próprio eu de Krishna é Radharani. Então a gente pode até aqui fazer uma extensão e dizer que Krishna fica tão satisfeito que ele concede a esse devoto que está ajudando a explicar e a transmitir esse conhecimento a posição de se tornar uma serva de Srimati Radhika. Krishna fica tão feliz que ele concede a posição mais elevada para essa alma, que é servir a sua grande amada Srimati Radhika. 27. Aquele que recita alto este conhecimento supremo, assim como eu estou fazendo agora, recitando alto, compartilhando com vocês, que purifica tanto aquele que ouve quanto aquele que fala, se tornará estável e purificado, enquanto ele me revela para os outros com a lâmpada do conhecimento transcendental. Olha que lindo. Krishna aqui está manifestando agora a sua gratidão por aqueles que ajudam esse conhecimento a ser propagado, como se fosse uma lâmpada do conhecimento transcendental, que remove a escuridão da ignorância. Então Krishna deu as bênçãos
para aqueles que recitaram esse Uddhava Gita e para aqueles que ouviram esse Uddhava Gita, né, de outros devotos, né, e concede a eles a perfeição, concede a eles a purificação máxima. 28. Aquele que regularmente ouve as minhas instruções com fé e atenção, enquanto constantemente se ocupa no meu serviço devocional puro, jamais irá ser limitado pelas reações do seu karma. Então aqui Krishna já coloca bem claro. Então se você segue as instruções de Krishna com fé, se você segue o processo do serviço devocional com fé, você já não sofre mais as reações do seu karma passado. 29. Meu querido Uddhava, você entendeu completamente essas instruções transcendentais? Krishna pergunta. A sua ilusão e a sua lamentação foram então removidas da sua mente? Vamos ver o que Uddhava responde. Verso 30. Krishna continua. Você não deve instruir este conhecimento para nenhum hipócrita, para nenhum ateu ou pessoas desonestas, ou com nenhuma pessoa que não irá ouvir com fé. Aquele que não é um devoto e aquele que simplesmente não é humilde. Então há ressalvas. Há ressalvas. Tá? Porque o conhecimento espiritual não deve ser oferecido para aquele que não tem fé. Isso, inclusive, é um tipo de ofensa aos santos nomes, é um nama aparada. Você pregar para quem não tem fé, para quem não quer ouvir. Então, por isso que você tem que escolher muito bem o seu ouvinte e transmitir esse conhecimento para aquele que tem desejo, sinceridade de aprender. Tá? Do contrário, não perca seu tempo dando pérolas aos porcos. Correto? 31. Esse conhecimento deve ser ensinado para aquele que está livre de falhas, para aquele que é dedicado ao bem-estar dos brahmanas, para aquele que é bondosamente inclinado às pessoas santas e ele é puro. Se ele é um Shudra ou uma mulher devotado ao Senhor Supremo, eles também podem ser aceitos como qualificados para receber essas instruções. Tá? Mais uma vez, a gente faz referência a esse verso. Eu já expliquei várias vezes porque Krishna menciona os Shudras e as mulheres, não porque ele está discriminando, mas porque ele está reforçando que os materialistas discriminam eles, mas Krishna não. Tá bom? Krishna ele já fala na voz da sociedade. Krishna sabe o contexto do mundo material. Então ele já está de antemão se precavendo e dizendo, olha, não adianta dizer que mulher e Shudra são inferiores, porque não são. Tá? Isso é uma tendência da sociedade materialista, dos demônios. E Krishna já de antemão já vem e diz, não são. Por isso que eles podem também. Tá? Então você precisa ter o olhar da interpretação da frase para você não atribuir a Krishna um preconceito, uma discriminação. Tá bom? 32. Quando uma pessoa que está sedenta pela verdade ganha ou conquista a compreensão desse conhecimento transcendental, ele então é considerado como tendo alcançado o final da sua educação. Quando alguém bebe esse néctar, não haverá mais sede na vida dele. Tá? Então o conhecimento, o estudo da verdade, ele se encerra quando você entende esse conhecimento do serviço devocional. 33. Meu querido Uddhava, por meios do karma, jnana, yoga, negócios mundanos, regras políticas e a aceitação de tridanda, ou seja, da vida renunciada, as pessoas podem tentar fazer algum avanço, né, dentro
das 4 metas da vida, que é o que? Dharma, Artha, Kama e Moksha. Religiosidade, desenvolvimento econômico, gratificação dos sentidos e a liberação. Mas porque eles não são os meus devotos, o que quer que eles conquistem através desses processos, eles irão facilmente encontrar em mim. Facilmente encontrar em mim. 34. Aquele que abandona atividades fruitivas e se rende a mim e deseja sinceramente prestar serviço a mim, ele alcança a liberação do nascimento e da morte, enquanto reside na minha morada suprema e compartilha das minhas opulências. Então ele recebe acesso à morada do Senhor. 35. Então aqui novamente Shukadeva Goswami é quem vai dizer: tendo assim sido instruído por Shri Krishna sobre o caminho completo do yoga, o Bhakti Yoga, Uddhava, com a voz embargada devido ao amor estático e com os olhos cheios de lágrimas, ele junta as palmas de suas mãos e permanece em silêncio, incapaz de dizer alguma coisa. Então Uddhava já está totalmente tocado, o coração dele agora se tocou. Ele ouviu Krishna falar sobre vários processos, nada tocou ele até o momento. Então quando Krishna começou a colocar aqui sentimento, devoção, amor, automaticamente aquilo tomou o coração de Uddhava e ele simplesmente se viu envolto nesse sentimento estático, nessa emoção transcendental. Tá? Isso é muito importante. Nós temos que colocar emoção transcendental na nossa prática espiritual. Se você ainda busca aquela prática seca, só de contemplação, ou só de cumprir com rituais, e o seu coração não está derretendo, o seu coração não está ficando morno, o seu coração não está chorando, né, de saudade, sentindo a falta de Deus, é porque você está muito longe ainda de se conectar com esse amor transcendental. Bhakti tem uma característica muito marcante. Ela derrete o coração de amor. E quando o coração derrete, as lágrimas vêm aos olhos. As lágrimas, elas são um transbordamento de uma emoção que já não cabe mais em você. É claro que você pode chorar por coisas mundanas, mas você pode também chorar por coisas transcendentais, por emoções transcendentais. Então, essa é a nossa meta. Esse é o nosso desejo, é derreter o nosso coração. Nosso coração é uma pedra de gelo, você precisa fazer ele derreter. Quanto mais ele derrete, mais você chora. Mais você entra nessa comunhão, desse sentimento, né, transcendental, desse êxtase amoroso, que faz a sua vida ficar extremamente doce, traz doçura para a sua vida. E você consegue compartilhar e você traz doçura para o mundo e para a vida das pessoas. Essa é a meta de Bhakti. 37. Então agora Uddhava vai dizer alguma coisa. Ó Senhor, eu nasci na ignorância, na escuridão da ignorância, mas por sua associação misericordiosa, a minha ilusão foi removida. Para aquele que está de pé na luz do sol, como pode o frio e a escuridão e o medo continuarem oprimindo ele? Então, se você está debaixo do sol, nem o frio, nem o medo, nem a escuridão podem te oprimir. Então, Krishna é como se fosse o grande sol do conhecimento, o grande sol da vida, o grande sol do amor. O amor aqui entende o amor como o oposto do medo. Né? E agora Uddhava se sente extremamente abraçado por essa luz solar. Né? Como se a luz solar tocasse cada espaço da alma de Uddhava. É como se Krishna tocasse e abraçasse a alma de Uddhava como esse grande sol. 38. E como uma recíproca da minha rendição aos seus pés de lótus,
você misericordiosamente me iluminou com o conhecimento transcendental. Né? Que devoto seu que tem gratidão por você poderia abandonar os seus pés de lótus e aceitar qualquer outro mestre. 39. Com o desejo de aumentar a população, você estende a corda da minha afeição na direção dos Dasharhas, Andakas, Vrishnis e Yadavas. Mas hoje você decidiu cortar essa corda com a arma do conhecimento transcendental. Ou seja, Uddhava disse que no começo, né, com o desejo de aumentar a população, ou seja, Krishna criou várias dinastias, né, e colocou Uddhava dentro delas, fez ele nascer ali, né, ou seja, mais um ser humano aqui na Terra. Mas agora Uddhava diz, né, porque você me deu a sua misericórdia, você cortou essa relação, essa corda dessa relação mundana com a arma do conhecimento transcendental, ou seja, você me libertou da concepção corpórea de vida, de que eu pertenço a essa dinastia, aquela dinastia, quando na verdade a minha identificação é ser um servo eterno de Krishna. 40. Ó melhor dos yogis místicos, eu ofereço minhas reverências a você. Por favor, instrua-me como posso me render a você, para que eu possa manter um apego indesviável pelos seus pés de lótus. 41 a 44. Então Krishna diz, meu querido Uddhava, siga a minha ordem e vá para Badrikashrama, lá nos Himalaias. Purifique-se, tomando banho e executando Achamana nas águas que foram lavadas, nas águas que lavaram os meus pés de lótus, no caso o rio Ganges. Né? Liberte-se das suas reações pecaminosas, vendo o sagrado rio Alakananda. Vista-se com a casca de árvores, né, com cascas de árvore, faça uma roupa de cascas de árvore e coma apenas frutas e raízes que forem encontradas de maneira fácil na floresta. Assim, você deve permanecer autossatisfeito e livre de desejos, tolerando todas as dualidades, sendo de boa natureza, autocontrolado, pacífico e dotado de conhecimento transcendental e realização. Com a sua atenção fixa, constantemente contemple as instruções que eu estou passando para você e assim assimile a essência delas. Fixe a sua mente e suas palavras em mim e, desse modo, você será capaz de ultrapassar a influência dos 3 modos da natureza material e, finalmente, voltar até mim. Então, para Uddhava, o caminho ainda está um pouco longo. Não vai ser naquele momento ali que Krishna vai dar a misericórdia final. Krishna quer que Uddhava passe ainda por um certo processo. Quer que ele viva uma vida renunciada. Quer que ele viva uma vida entregue, uma vida simples de dedicação, porque Uddhava passou a vida inteira como sendo o primeiro-ministro de Krishna, envolto em muita opulência real da nobreza. E agora Krishna quer dar aquela purificada final em Uddhava, pedindo que ele viva uma vida de renunciante no alto dos Himalaias. 45. Agora Shukadeva Goswami diz, após ter sido instruído pelo supremamente inteligente Senhor Shri Krishna, Uddhava circulou Krishna e ofereceu suas reverências com sua cabeça no chão, né, tocando então os pés de lótus do Senhor. Embora Uddhava estivesse livre de qualquer influência de dualidades materiais, ele ficou aflito pelos sentimentos de separação que ele poderia
sentir pelos pés de lótus de Krishna e começou a chorar. 46. Sentindo grande medo da separação do Senhor, por quem ele sentia grande afeição, Uddhava estava um pouco, vamos dizer, inquieto. E ele não conseguiu deixar Krishna, apesar de Krishna já tê-lo ordenado a ir para os Himalaias. Mas ele não conseguiu deixar a presença de Krishna. Finalmente, sentindo uma grande agonia, ele repetidamente colocou a sua cabeça no chão e ofereceu reverências ao Senhor, colocando as sandálias de madeira de Krishna sobre sua cabeça, ele partiu. Difícil ouvir isso. É difícil ouvir depois de tanto relacionamento íntimo, tanta entrega que Uddhava teve por Krishna. Ele agora tem que experimentar um pouco dessa separação, dessa saudade. Isso não é fácil. Isso realmente não é fácil. 47. Embora o exaltado devoto Uddhava, colocando Shri Krishna dentro do seu coração, ele foi para Badikashrama. Ocupando-se então em austeridades, ele foi capaz de alcançar a morada eterna do Senhor, que foi descrita por ele, pelo seu único amigo, o amigo das almas condicionadas, Shri Krishna. 48. Assim, Krishna, cujos pés de lótus são servidos por grandes mestres do yoga, falou para o seu devoto esse conhecimento transcendental, que resume um oceano inteiro de êxtase espiritual. Aquele que recebe essa narrativa com grande fé e devoção tem garantida a sua libertação num futuro muito próximo. Agora a bênção é de Shukadeva Goswami. Para aqueles que estão recebendo essas instruções aqui de Uddhava, de Krishna para Uddhava, com grande fé e devoção, terá a sua libertação num futuro muito próximo. Verso 49. Eu ofereço minhas reverências à Suprema Personalidade de Deus, que é a origem de tudo, Senhor Shri Krishna, que é o autor dos Vedas, e assim destrói o medo da existência material dos seus devotos. Como uma abelha, ele coleta a essência de todo o conhecimento e da autorrealização, e aí concede aos seus devotos, o qual, por sua misericórdia, poderá beber esse néctar. Então aqui termina o Uddhava Gita, é o último verso do capítulo 23. E vamos ler aqui então o último comentário de Srila Prabhupada. Para concluir este capítulo, Shukadeva Goswami oferece suas reverências ao mestre espiritual do universo, Shri Krishna. É Krishna quem bate os Vedas para extrair a sua essência, bater no sentido mesmo de fazer uma batedura, como se fosse bater o iogurte para extrair a manteiga. Krishna bate todos os Vedas para tirar a sua essência, para transmitir aqui para Uddhava. Outros filósofos tentaram extrair essa essência dos Vedas, mas não sabendo o resultado confidencial dos Vedas, foram incapazes de ter fé nessa mensagem. Mas sendo o próprio autor dos Vedas, o Senhor Supremo, que é quem entende então o seu propósito. Então nada melhor do que ouvir a mensagem dos Vedas daquele que é o autor dos Vedas, Shri Krishna. Então aqui a gente encerra esse estudo muito belo, muito profundo do Uddhava Gita, pedindo a misericórdia dos nossos mestres, pedindo a misericórdia de Uddhava, que é um grande devoto, um grande amigo querido de Krishna,
e depois pedindo a misericórdia de Shukadeva Goswami, que foi quem fala, né? Foi quem falou o Srimad Bhagavatam, e depois pedindo a misericórdia do próprio Krishna, dos seus associados eternos como Radharani e as Gopis, para que nós possamos colocar essa mensagem no melhor local do nosso coração e com muita fé procurar seguir essa mensagem, aplicar nas nossas vidas essa prática do serviço devocional amoroso. Ok? Hare Krishna. Um bom dia a todos. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.